Olha, voltando a falar desse atentado terrorista que aconteceu agora há pouco na França, na cidade de Nice, infelizmente, olha, nós já temos a confirmação até agora de 3 pessoas mortas. Veja que o exato instante em que os policiais, as forças de segurança da França, entravam na Catedral de Nice, porque o esfaqueador ainda estava ali dentro. O esfaqueador que matou 2 pessoas inicialmente e logo depois conseguiu matar a terceira. Inclusive, há a suspeita que ele tenha degolado a terceira vítima dentro da Catedral de Nice. Cidade de Nice que, infelizmente, já foi vítima de um outro atentado terrorista que acabou vitimando 84 pessoas. Felipe Quirin falou há pouco conosco, ele retorna agora aqui à tela da Band no Bora Brasil, porque as informações estão sendo jogadas, muitas delas estão sendo confirmadas e, infelizmente, as notícias não são boas. Ô Quirin, este atentado aconteceu 9 horas da manhã, horário local na França, e 5 horas da manhã, horário de Brasília, né? Nós tomamos conhecimento desse assunto por volta de 6 e pouco da manhã, já começamos a divulgar o caso, começamos a compartilhar as imagens com os nossos telespectadores, vídeos que foram feitos em Nice, inclusive imagem ao vivo também. Nós mostramos há pouco uma movimentação muito grande, porque eu acredito que as forças francesas estão em estado de alerta total, estado de alerta, situação de alerta máximo, né? Veja ali, ó, os policiais ao redor de alguns pontos estratégicos e importantes. Acredito que esse alerta se estende e rompe as fronteiras ou a divisa da cidade de Nice. A França inteira deve estar em estado de atenção agora. Policiais em pontos estratégicos e tentando perceber alguma modificação ou alguma movimentação suspeita e diferente. Você me disse agora há pouco que esse número poderia subir porque tantas outras pessoas se feriram. Tantas outras pessoas foram esfaqueadas também ali na cidade de Nice, talvez dentro ou fora também da catedral da cidade, né? Então esse número pode subir a qualquer instante. Infelizmente, mais confirmações, mais pessoas mortas podem ser confirmadas na sequência. Pois não, Quirin, bom dia, bem-vindo ao Bora Brasil. Joel, bom dia a todos. É isso aí, pelo menos 3 pessoas morreram, 2 mulheres e um homem. E segundo informações da imprensa francesa, a primeira vítima teria morrido dentro da catedral, uma mulher. Depois, o agressor esfaqueou um homem e aí foi a um café próximo e esfaqueou uma outra mulher que tentava buscar refúgio. A polícia antiterrorista da França assumiu as investigações. O prefeito de Nice disse que o agressor gritou "Alá é grande" enquanto realizava esses crimes e ainda quando foi preso pela polícia. A polícia atirou nele e o prendeu e ele foi levado para um hospital da região. Ele está em estado grave, mas evidentemente existe a preocupação para que ele possa ficar vivo e ter mais investigações. A princípio, acredita-se que ele agiu sozinho. Toda a França está evidentemente em estado de alerta e o presidente Emmanuel Macron já saiu da capital Paris e está a caminho de Nice para acompanhar de perto esse trabalho de investigação das autoridades francesas, Joel. Isso que você me disse, o fato do terrorista ter gritado "Alá é grande", aliado ao fato também do crime ter acontecido dentro da catedral, faz com que o atentado terrorista com motivação religiosa ganhe corpo, ganhe força. Então, certamente, os policiais que seguem investigando esse caso chegarão a essa conclusão lá na frente. Infelizmente, mais um crime que volta a acontecer na França, mais um atentado que volta a acontecer não só na Europa, mas especificamente falando na França, porque no mês passado, dia 16 do mês passado, um professor também foi atentado foi vítima de um atentado terrorista, inclusive acabou sendo decapitado na capital da França, não é, Thaís? Nós já tínhamos noticiado, inclusive, com a participação do Quirin, né, o caso de fechamento da Torre Eiffel por conta de uma ameaça de bomba. Ontem noticiamos também no Band News TV outra ameaça de bomba que teria também provocado o esvaziamento da área no entorno do Arco do Triunfo, ou seja, a França vive um momento de muita tensão agora com essa reunião, inclusive, à tarde, marcada pelo Ministério do Interior com o presidente Emmanuel Macron, para que uma política seja feita mais
efetiva, né, para evitar casos como esse. E os franceses vêm endurecendo o jogo contra os terroristas e não pode ser diferente. E é claro que as retaliações serão inevitáveis também daqui para frente. Veja que momento delicado que os franceses estão enfrentando, né, Kiri? Ontem mesmo você me disse o quê lá na Rádio Bandeirantes? Que mais de 500 pessoas morreram em um único dia na França, vítimas de coronavírus. Então, se a gente juntar essas duas coisas, né, a segunda onda de coronavírus muito forte na França, aliado a essa tensão toda de atentados, a ataques terroristas, imagine o que os franceses estão enfrentando agora. Uma condição dificílima, né, Quirim? Exatamente. Os franceses estão esgotados, como todo o planeta, né? São várias crises ao mesmo tempo, porque tem a pandemia que acaba desencadeando crises financeiras, crises psicológicas, e a França particularmente com essa onda de ataques terroristas recentes, ataques à faca. Tivemos a morte do professor, o Samuel Paty. Antes tivemos também um ataque em Paris, próximo à antiga redação do jornal satírico Charlie Hebdo. Houve também muitos protestos em países de maioria muçulmana contra produtos franceses e também sobre uma declaração de Emmanuel Macron que defendeu que a França tenha liberdade de expressão e possa fazer charge com quem quer que fosse, independentemente se seja Maomé ou Alá, né, que isso é um desrespeito na visão dos muçulmanos. Então tem esse clima tenso, lembrando que a França tem a maior comunidade muçulmana aqui da Europa, Joel. Tá bom, Kili, muito obrigado. Até daqui a pouco, viu? Se necessário for, por favor, nos avise. Assim que pintar uma atualização, uma notícia confirmada aí, por favor, nos avise.